Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Século XVII na Inglaterra foi uma carnificina. Depois que a Rainha Elizabeth I faleceu, subiu ao trono um rei, James I, mas ele era da Escócia. E começou, na verdade, uma grande perseguição aos católicos. E teve uma insurreição fracassada, né? Que é a tal da Gunpowder Plot, que um grupo de pessoas queria explodir o parlamento e matar rei e rainha. Na verdade, eles queriam deixar só a princesinha Elizabeth, que era católica, por isso que eles poupariam. Isso aí entrou para a cultura popular. Aquela máscarazinha com um bigodinho, lá, daqueles tipo anônimos. E tem o filme V de Vingança lá, né? V for Vendetta, falava Remember, Remember the 5th of November, que em dia 5 de novembro é conhecido como Noite das Fogueiras na Inglaterra, porque foi a noite em que isso aí tudo teve o desenlace. E quem ficou mais famoso foi o tal do Guy Fawkes, né? Aquela máscarazinha lá do Anonymous e outras coisas, é do Guy Fawkes. Só que quem liderou isso foi um tal de Robert Catesby, que era parente, né, ancestral do Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones. Aí então o Jon Snow, com o poder que ele tem, ele convenceu a HBO e a BBC a desenvolverem uma minissérie chamada Gunpowder, né, pólvora, no qual ele interpretaria o seu antepassado. Ele é o Robert Catesby lá. E então fala sobre a concepção até o final desse ato terrorista que foi fracassado. Antes de comentar com mais devagar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos. Gente, é assim, o primeiro episódio coloca muito bem o ódio e a opressão, né, que os católicos estavam sendo vítimas de. E por isso não é surpreendente que alguns queriam revidar, tá? Então tem uma longa sequência, bastante angustiante até, de alguns protestantes lá invadindo uma casa e procurando um padre que está escondido. Depois disso, tem umas cenas de tortura, execução e tortura, bem da maneira como era na época mesmo, assim. Porque a gente vê geralmente enforcar, né? Mas não, tinha gente que tinha as tripas tiradas enquanto estava viva. Né? Não é à toa que o Kit Harington está envolvido nesse projeto, né? O Game of Thrones tem essa fama de ser violento também. Então, assim, tem gente sendo esmagada. Primeiro episódio, tá? Depois cai um pouco, fica uma falação, uma falação, uma falação. E aí no terceiro. É assim, é uma série correta. Ela não passa de correta. Tá? A parte mais legal que eu achei, na verdade, são as intrigas políticas. Porque, assim, na Inglaterra havia essa perseguição contra os católicos. Os católicos ingleses confiavam muito no governo espanhol, né? E aí também no governo espanhol rolava a Inquisição. Para a gente que está assistindo, a gente fica assim, nossa, nenhum dos dois lados presta, nem os protestantes nem os católicos prestam. Na verdade, o que se quer dizer é assim, fanatismo religioso e intolerância, ela pode acontecer em qualquer lugar, não existe o grupo certo, né? Porque na Espanha aparece lá os católicos queimando judeus, então eles não estavam fazendo diferente do que eles estavam passando na Inglaterra. E aí então, por que os conspiradores, hoje seriam chamados de terroristas, né? Porque os conspiradores britânicos confiavam nos espanhóis, aparece enviados do governo espanhol para conversar com o rei da Inglaterra, porque para o rei da Inglaterra ele não queria melindrar os espanhóis, porque havia, né, aquela guerra entre os espanhóis e os ingleses, eles queriam resolver o problema. E aí, então, a parte política acaba sendo mais interessante do que a parte da execução, do que a parte do planejamento mesmo do motim. Tá? A parte do planejamento do motim é bem assim. E aí quem rouba a cena é o Mark Gatiss,
que é um dos atores do Sherlock. Ele é o Mycroft, da série Sherlock. Ele tá assim na série, porque ele tem escoliose, personagem, o Lord Cecil, ou Cecil, depende da pronúncia. Ele acaba roubando a cena, até porque o Kit Harington, vou perder muitos agora, vou receber muitos dislikes para quem está aqui. O Kit Harington é um ator de uma nota só, né, gente? Pelo menos ali o que eu vi é o Jon Snow vestido de inglês do século XVII. É legal, passa o tempo, assim, tem muita coisa, muita cena feita dentro de ambientes, né? Você tem grandes picos de violência, como essas torturas que eu falei, mas a maior parte do tempo passa em cenas internas, que me lembravam muito em minisséries históricas com baixo orçamento dos anos 90, né? Mas assim, dá pra ver, tá na Amazon e você aprende alguma coisa de história, é bacana, eu gosto de coisa de época. E aí, para quem ainda está aqui, com a Gunpowder Plot não dá certo, né? As pessoas são assassinadas e tal, mas isso não significa que a paz veio a reinar na Inglaterra, não, gente. Século XVII, depois tem uma mega de uma guerra civil, acho que uns 40 anos, 30 anos depois, estoura uma guerra civil lá, em parte por conta ainda dessa perseguição religiosa, tá? Mas isso fica para outro filme, outra minissérie, se eu comentar aqui, se eu achar. Tchau, pessoal!